A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação, amém? E hoje, convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Novo Testamento, nós vamos estar lendo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, nos versículos do 16 ao 18, aonde na epígrafe diz: o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém, glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, esse texto aqui foi Paulo que escreveu, o apóstolo Paulo. Ele não andou com Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus enquanto Jesus esteve aqui na terra, mas o apóstolo Paulo, ele se converteu depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma experiência com Jesus e ele se converteu. O apóstolo Paulo, ele foi perseguidor de crente, ele matava aqueles que queriam seguir Jesus Cristo. Nós vemos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vemos, meus irmãos, que o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele se inicia no livro de Mateus. Nós vemos em seguida Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida vem Atos dos Apóstolos. Quem escreveu foi Lucas. Lucas, ele escreveu 2 livros. Escreveu um livro que traz o seu próprio nome, né? O livro de Lucas. E também ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, tem ali a história de Paulo, né? Antes ele se chamava Saulo e ele era um perseguidor de crente, mas ele, após uma experiência com Jesus Cristo, ele se converteu. Glória a Deus, aleluia. E o apóstolo Paulo, ele escreveu o livro que vem em seguida após Atos dos Apóstolos, o livro de Romanos, foi Paulo que escreveu. Ele escreveu também 1º e 2 Coríntios, escreveu o livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses, 1º e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Então, Paulo, após a conversão dele, ele escreveu todos esses livros. Por isso, meu irmão e minha irmã que me ouve, nunca diga que alguém não tem jeito, porque tem, meus irmãos. Uma vez disseram
pode daquele lugar sair alguma coisa que preste? E aí saiu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Louvado e santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele era um homem sanguinário. Ele matava crente, ele matava quem falasse de Jesus. E Paulo, ele foi transformado. Amém, meus irmãos? E nesta carta que nós lemos aqui, que foi Paulo que escreveu, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, aqui no versículo 16, Paulo diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo se renova de dia em dia. Amém, meus irmãos? Então nós somos, meus irmãos, como a águia que se renova. Quando nós estamos firmados em Deus, quando nós colocamos a nossa força em Deus, quando nós reconhecemos que de nós não somos nada, nós não temos essa força, meus irmãos. Essa força não vem de nós, mas vem do Senhor que fez o céu e a terra, do Senhor que é grande, poderoso, o Deus, meus irmãos, que tudo pode, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que faz milagres. Então a nossa força não vem de nós, mas vem desse Deus grande e poderoso que criou os céus e a terra. E aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, Paulo, ele passou por muitos momentos de tribulação, mas Paulo, ele colocava a confiança em Deus. Paulo, ele tinha grandes esperanças para o futuro e isso mudou a forma como escolheu viver no presente. No futuro, ele teria uma glória muito excelente, superior à momentânea tribulação. Então, Paulo, ele tinha grandes esperanças, meus irmãos, para o futuro. E isso mudou a forma como ele escolheu viver no presente. No futuro, ele teria uma glória muito excelente, superior à momentânea tribulação. No entanto, era precisamente essa tribulação que produziria a glória. As duas coisas estão unidas, sofrimento agora, mas glória depois. Glória a Deus, sofrer é a realidade presente e visível, mas a glória é a verdade futura e invisível. O sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. Amém? Então, meus irmãos, não desanime. Quando o apóstolo Paulo, ele chega aqui no capítulo 5, meus irmãos, de 2 Coríntios, no versículo 9, Paulo diz: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Glória a Deus.
Então, meu irmão, não se desanime, continue fazendo a obra de Deus, continue trabalhando na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que esse tribunal aqui é somente para os salvos. Somente os salvos, eles vão comparecer aqui, nesse tribunal de Cristo, que fala aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 10. É nesse tribunal aqui que nós vamos entender que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aqui ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então a sua recompensa vem de Deus, e o mal ele não tem recompensa. Essa recompensa é se as coisas que você fez, se você fez bem ou mal. Então, tudo que você fizer, faça bem feito, faça tudo para a honra e a glória de Deus, e a sua recompensa vem do Senhor. Ainda que você não veja recompensa aqui na terra, mas nós sabemos que a nossa recompensa, ela vem de Deus. Amém, meus irmãos? Olha só, meus irmãos, o que Jesus disse no livro de João, capítulo 12, nos versículos 25 e 26. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Glória a Deus. Então Jesus diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então quem é que vai te recompensar? Jesus diz: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então é Deus quem vai te recompensar. Amém, meus irmãos? Então sirva e a recompensa vem de Deus. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?